Fala galera, tudo bom? Aqui é o Rafael Cruz, o cara que criou a marca Nerd Rico, aquele site que ensina sobre empreendedorismo, sobre como se relacionar com clientes pela internet, né? Enfim, eu tô aqui para poder contar uma coisa que me aconteceu aos 18 anos, que se não fosse aquilo, talvez eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo para você, tá? Talvez eu não estaria aqui hoje com o que eu tenho feito hoje em dia no mercado, né? Ensinando pessoas a crescer, a montar seu negócio na internet. Na verdade, quando eu tinha 18 anos, eu estava naquela fase que eu queria fazer faculdade, né? A fase do pré-vestibular. Só que eu tinha um problema, né? Eu queria fazer uma faculdade, mas eu não tinha grana para poder pagar uma particular. E eu não tinha, vamos dizer assim, preparo para entrar numa faculdade pública, porque todo mundo sabe que não é fácil de entrar. E por que eu não tinha preparo para entrar numa faculdade pública? Porque eu nunca estudei nos melhores colégios do mundo, né? E quando eu fiz o segundo grau técnico, né? Quando eu fiz o segundo grau, eu fiz um segundo grau técnico, ou seja, eu fiz um segundo grau para poder ter uma profissão. Ou seja, eu passei metade do meu segundo grau aprendendo disciplinas técnicas e não disciplinas que seriam úteis para o vestibular. Conclusão, quando eu cheguei na época de fazer a prova, tinham matérias que eu não caí no vestibular que eu nunca tinha visto na minha vida. Tipo matriz, por exemplo, na matemática. O que é matriz? Não sei o que é isso. Enfim, conclusão, eu realmente fiquei numa situação complicada. E por acaso, né, para quem acredita em acaso, caiu na minha mão um livro chamado A Resposta do Sucesso Está em Suas Mãos, do Rodrigo Cardoso, né? Esse livro foi emprestado por um amigo da minha mãe, né? Eu era fininho e tal, eu li rapidinho. E ali tinha assim, trabalha muito a mentalidade da gente, né? E a minha mentalidade estava muito diferente do que eu tenho hoje. E aí ele também propunha alguns exercícios interessantes. Assim, como eu sempre fui um cara muito cético, né? Eu falei, será que vai funcionar mesmo isso aqui, né? Mas eu fiz, né? Quando você está no fundo do poço, né? Você só tem um lugar para você olhar, que é para cima, né? Então, para baixo, você está no fundo, então não adianta olhar para baixo. Então, ok, vamos fazer. Então eu fiz um exercício que ele propunha, né? E o que eu fiz? Eu montei para 10 anos, a partir dos meus 18 anos, 10 anos para frente, o que eu queria conquistar, né? E a primeira coisa que eu queria conquistar, que eu botei lá, era entrar numa faculdade federal. Era o meu grande desejo, né? Mas aproveitei que eu estava fazendo aquilo ali e falei, bom, em 10 anos, né? Vamos, o que mais eu gostaria de fazer, né? E eu comecei a colocar coisa lá que naquele momento eram coisas irreais para mim, tá? Tipo, conhecer Paris. Eu era pobre, cara. Como é que eu ia pegar um avião pra Paris, cara? Pagar, né? Naquelas condições pra mim era caro. Comprar carro, montar uma empresa e não sei o quê. Eu botei várias coisas. Conclusão, eu botei e como o livro dizia, não se preocupe com como. Se preocupe com o que você quer. Então eu fiz aquilo ali, botei no papel. Eu lembro que eu imprimi, plastifiquei, todo dia eu olhava para aquilo. Cara, o mais bizarro de tudo, pra mim, que sou um cético, né? Foi que quando eu fiz 28 anos, eu fui olhar aquele papel e eu tinha conquistado tudo aquilo que eu coloquei no papel, tá? É lógico que isso não é mágica, tá? Eu não estou dizendo que você vai colocar no papel e as coisas vão acontecer, não é assim. Você coloca no papel e você a sua atenção passa a ficar focada para a oportunidade que tem a ver com aquilo. Então você também tem a participação sua. Só que quando você coloca no papel, você se direciona melhor, tá? Então quando eu botei isso no papel, que eu queria entrar numa faculdade federal, que eu queria fazer cinema, que eu queria fazer isso, fazer aquilo, comprar um carro, eu comecei a me direcionar e as coisas foram acontecendo, tá? Por exemplo, eu me esforcei para estudar, eu vi que eu estava despreparado para entrar numa faculdade pública, então eu precisei correr atrás. O que eu fiz? Eu precisei estudar 3 vezes mais do que os meus colegas estavam estudando. Passei pelo meu esforço, tá? Mas se eu não tivesse colocado isso no papel, que é um compromisso que você tem com você também, com você mesmo, cara, eu não ia conseguir fazer isso. Talvez eu também nem faculdade particular ia conseguir. Eu estaria, sei lá o que eu estaria fazendo hoje, tá? Enfim, então tudo que eu conquistei foi porque eu botei no papel aquilo ali, tá? E aquilo virou um compromisso para mim. Em 10 anos, cara, tudo que eu botei no papel aconteceu. Isso foi incrível. Então, eu queria agradecer aqui publicamente aqui ao Rodrigo Cardoso por ter escrito um livro que para muitos é um livro simples, tá? Mas para mim transformou a minha vida. Antes de você transformar a sua vida, você tem que transformar a sua cabeça. E aquele livro me ajudou a iniciar em uma nova mentalidade, tá? Coisa que eu não tinha antes. Eu vivia num mundo, né? Num mundo de crenças, num mundo fechado. E ali eu pude ver que eu podia ser maior do que aquilo que eu era, tá? E eu consegui. Eu provei pra mim mesmo, como sou cético, eu provei pra mim que aquilo era possível, tá? Então, eu recomendo muito que vocês conheçam o trabalho do Rodrigo Cardoso. Esse cara é fantástico. Hoje eu tenho o prazer de conhecer esse cara pessoalmente. Já apertei a mão dele, já conversei com ele. É um cara super simpático. Um cara é um cara incrível, com a energia lá em cima, cara.
Então eu recomendo que vocês conheçam o trabalho dele, tá? Acompanhem o que ele está fazendo. Se ele te der alguma dica, cara, alguma indicação, cara, dá uma olhada porque vai valer a pena, tá bom? Eu digo isso por experiência própria, tá bom? Então, Rodrigo Cardoso, muito obrigado por tudo que você fez na minha vida sem você saber, tá? Eu já falei pra você essa história antes, até com mais detalhes do que isso que eu tô falando aqui agora, tá? Você gostou, você ficou todo arrepiado, né? Mas isso é o poder da transformação, isso é o poder que você tem com o que você escreve, com o que você fala, com suas palestras, tá? Então continue fazendo isso, cara, que o seu trabalho é brilhante, tá bom? Grande abraço e até mais, tchau.